Meus amigos conselheiros tutelares, é com imenso prazer que nós da TDS.com vamos darmos continuidade na apresentação do sistema SIACAD, Sistema Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente. Sempre deixando claro que o SIACAD visa contribuir com os conselhos, oferecendo um aplicativo de banco de dados imprescindível para uso no dia a dia dos conselheiros tutelares. Também queremos dizer que o conselheiro tutelar que está vendo esse tutorial e não viu os outros, para que tenha uma compreensão, uma clareza da funcionalidade do sistema, é necessário que se assista todos os tutoriais anteriores. Queremos deixar o nosso e-mail para os conselheiros tutelares interessados em conhecerem o sistema, façam um contato. Também deixamos o link do nosso site e a página do nosso Facebook, informando que todos os links ficarão abaixo no vídeo. Nesse tutorial, nós vamos darmos continuidade com relação a recurso ofício, emitido e segunda parte. Deixamos exposto aí no vídeo algumas informações, peculiaridade relacionado ao recurso ofício recebido e emitido. Portanto, vamos ao sistema para darmos continuidade. Vamos logar para entrarmos no sistema. Dando continuidade ao ofício, nós vamos entrar aqui no menu Ofício e no submenu Ofício Emitido. No tutorial anterior, nós focamos mais a questão do ofício em elaboração. Antes de nós entrarmos em emitir um novo ofício, nós vamos falar um pouco a respeito do ofício finalizado. Se nós clicarmos aqui em Sim e clicarmos em Finalizado, escolhermos um núcleo familiar e dermos um Buscar, nós vamos trazer aqui somente os ofícios que estão finalizados, relacionado a esse núcleo familiar número 1. Percebam que eu posso ir mudando aqui, ó, são várias páginas. Também posso fazer uma busca digitando, que só eu digitar NOT já trouxe esses ofícios referentes à notificação. Aqui na coluna de status é só os ofícios finalizados. Aqui nós temos o editar, aqui nós temos girar em PDF e aqui embaixo nós temos reenviar por e-mail. Mas isso nós vamos agora explicar indo em emitir um ofício. Para emitir, não precisa se preocupar aqui com esse primeiro campo, se é sim, se é não, se ele é elaboração finalizado, tudo bem? Nós simplesmente precisamos clicar em novo. Vejam que aqui abriu uma tela, é por onde eu vou escolher um dos ofícios que eu quero emitir. Bom, eu clicando aqui nesse campo, observem que está trazendo aqui vários ofícios. São bastante ofícios que são comuns no Conselho Tutelar, serem emitidos no Conselho Tutelar. Inclusive, a maioria deles está assim relacionado a um artigo no ECA. Por exemplo, essa comunicação ao Ministério Público é o artigo 136. Encaminhamento para o serviço público, criança e adolescente, artigo 101. Pais e responsável, artigo 129. Notificação, artigo 136, e são vários ofícios. A questão aqui é que cada ofício que a gente for emitir, ele tem a sua própria peculiaridade, que deve ser levado em consideração em cada ofício que nós formularmos. Portanto, se eu for fazer aqui a demonstração de um por um, de todos os ofícios que nós temos aqui como padrão, isso vai demandar muito tempo.
Portanto, o que que nós vamos fazer? Eu vou preencher, explicar, dar a demonstração de como preencher um ofício depois que vocês estiverem no sistema modelo piloto. Vocês podem, com paciência, fazer a experiência de preencher qualquer ofício que vocês acharem interessante. Tudo bem? Então, eu vou selecionar aqui comunicação ao Ministério Público, esse primeiro aqui. Logo em seguida, nós temos aqui embaixo dois botões, com núcleo familiar e sem núcleo familiar. É claro que nesse ofício aqui, uma peculiaridade que nós temos que levar em consideração. Esse ofício é referente a afastamento do convívio familiar. Portanto, a gente parte do princípio que existe o núcleo familiar. Então, agora vamos em criar ofício. Veja que nos abriu aqui, conforme vocês podem observar o título aqui, ó, Comunicação ao Ministério Público para afastamento do convívio familiar. Nós vamos proceder no preenchimento desse ofício. O primeiro item que a gente tem que levar em consideração, no caso, é o setor. É assim, nós estamos enviando um ofício para algum setor. Estou chamando de ofício setor aqui, mas nós podemos nos referirmos a um setor, a um CRAS, a uma instituição, uma clínica, uma escola, inclusive ao Judiciário e Ministério Público. Nesse caso, MP, Ministério Público. Então vamos selecionar aqui. Observem que nós temos dois Ministérios Públicos. Por quê? Porque, tratando de uma cidade grande, pode ter vários Ministérios Públicos, não é mesmo? Como pode ter vários judiciários. Vamos escolher aqui, então, Ministério Público, primeira vara. Agora, no item de baixo, o próximo item, é com relação ao núcleo familiar. Eu vou selecionar aqui o núcleo familiar número 14. Nós já trabalhamos com esse núcleo com relação à infrequência escolar. Quando eu clicar nesse núcleo, um detalhe que é importante. Vou voltar um pouquinho aqui, um detalhe que é importante. Vou por selecionar, dando sequência. No campo de baixo tem criança e adolescente para ser selecionada, mas nós não conseguimos selecionar, o sistema não deixa. Mais embaixo, nós temos aqui, ó, responsáveis, também a serem selecionados. Porém, o sistema também não deixa nós selecionarmos. Por quê? Ele primeiro precisa saber referente a qual núcleo familiar é que nós estamos fazendo uma comunicação ao Ministério Público. Então, vamos selecionar aqui o núcleo familiar. E eu vou colocar aqui o núcleo familiar de número 14. Agora sim, observem que eu clicando aqui nesse campo de criança e adolescente, eu já posso trazer aqui qual criança ou qual adolescente que nós estamos querendo o afastamento do convívio familiar. Vamos selecionar aqui o caso da Cláudia. Clico fora e vamos selecionar aqui os responsáveis dessa Cláudia, referente ao familiar. Vamos trazer aqui o nome dos dois. Agora, pessoal, nós temos que justificar o porquê que nós estamos solicitando o afastamento dessa criança ou desse adolescente, que eu não lembro agora o que ele é, tá bom? Vamos lá. Este campo que nós estamos preenchendo, esse texto, ele é um campo de ordem. Citando um exemplo, eu vou querer que esse trecho aqui, ele fique em negrito. Muito bem, eu venho aqui e clico, observe que ele ficou em negrito. Eu quero agora que esse outro trecho, ele fique sublinhado. Eu venho aqui em sublinhado, clico, ótimo, observe que ele ficou sublinhado. Eu sinto que esse campo onde eu estou digitalizando é muito pequeno para mim trabalhar. Não tem problema, eu venho aqui, clico em maximizar, observe que ele maximizou. Eu estou com um campo de texto muito maior, ok? Mas vamos voltar. Eu posso também centralizar todo o texto e mudar o alinhamento dele. Observem, eu vou alinhar à direita. Pronto, ele está alinhado à direita. Eu vou alinhar à esquerda. Ótimo, ele está alinhado à esquerda. Então, nós temos aqui essas possibilidades, essas ferramentas que nos auxiliam a deixar o texto da forma que nós pretendemos que ele fique.
Bom, logo em seguida, mais embaixo, nós temos um outro campo, ocultar conselheiro. Vou colocar o mouse em cima dele e observe que o sistema diz oculta o nome do conselheiro na assinatura do ofício. Então, se eu ativar esse botão, é isso que vai acontecer. Não vai aparecer o nome do conselheiro nesse ofício na hora da impressão. Tanto é que observe que o campo de baixo, eu não consigo fazer nada nele, olha, nesse campo de baixo. Eu não consigo selecionar, colocar um segundo conselheiro. Se eu tirar o clique, pronto, agora observem que eu já consigo inserir o nome de um conselheiro que está cadastrado como usuário no sistema. Sendo assim, esse conselheiro que está digitalizando, está trabalhando nesse ofício, ele quer que apareça o nome dele, ele quer também que apareça o nome de um segundo conselheiro. É isso que nós vamos fazer. Ok, coloquei o nome de um segundo conselheiro. Logo em seguida, no campo de baixo, nós temos dois ícones, dois botões, sendo um enviar por e-mail e o outro gerar assinatura. Perceba que o gerar assinatura está ativado. Vou desativar. No que implica isso? Eu quero que apareça o nome dos conselheiros, porém não quero que o ofício seja assinado. Eventualmente, eu ou o outro conselheiro não temos a assinatura digitalizada. Portanto, eu não quero que apareça. Até porque, se eu clicar em gerar assinatura e não tiver a assinatura digitalizada, o sistema não deixa imprimir o ofício. Outro detalhe, eu posso enviar esse ofício por e-mail. Como assim? Na hora que eu cadastrei esse setor, no caso Ministério Público, como qualquer outro setor, pode ser um setor da rede pública, uma escola, uma instituição particular, não importa. Quando esse setor foi cadastrado, nós colocamos o e-mail desse setor no cadastro. Portanto, se eu ativar o ícone enviar por e-mail, tenho que estar ciente que temos o e-mail no cadastro do setor. Outra peculiaridade interessante: se clicarmos, ativarmos o ícone enviar por e-mail, observe que automaticamente ativou o gerar assinatura. Por quê? O sistema entende que um ofício enviado por e-mail precisa de assinatura. Logo em seguida, mais embaixo, nós temos mais quatro ícones, sendo o primeiro salvar prévia. Observe, salvando prévia pode ser editado. O segundo ícone, finalizar ofício. Após salvo, o ofício não pode mais ser editado. O terceiro ícone, visualizar. Para visualizar o ofício, é necessário preencher todos os campos. E por último, nós temos o voltar. Mas vamos lá, em primeiro lugar, nós vamos salvar uma prévia para ver o que acontece. Veja que interessante. Eventualmente, um ou os dois conselheiros não possuem assinatura digitalizada. Com isso, o sistema entende que não podemos mandar esse ofício por e-mail, ou seja, precisa de uma assinatura digitalizada. Então vamos voltar e eu vou trocar o nome do conselheiro aqui. Eu vou escolher um conselheiro que eu tenho certeza absoluta que ele possui assinatura digitalizada. Outra observação interessante: quando nós cadastramos um usuário conselheiro no sistema, é importante que o mesmo tenha sua assinatura digitalizada, senão não conseguiremos imprimir o ofício com assinatura e nem enviar por e-mail. Muito bem, agora que nós já colocamos um outro conselheiro, nós vamos salvar prévia. Ótimo! Vejam que a prévia foi salva com sucesso. Para que esse vídeo não fique muito extenso, vamos parar e darmos continuidade em um próximo tutorial. Precisamos ainda tratar de finalizar os tutoriais de ofício emitido e também tratar dos tutoriais referentes aos relatórios de análise, sendo eles quantitativo e em forma de gráfico.
Mais uma vez, queremos deixar o link do nosso e-mail para os conselhos tutelares interessados em conhecerem o sistema fazerem contato. Também deixamos o link do nosso site e página do nosso Facebook, informando que todos os links ficarão abaixo no vídeo. A todos um grande abraço e até o próximo tutorial.